É uma manhã que nós temos a ceia do Senhor e mais um culto muito especial, que eu queria repartir com vocês uma palavra que Deus trouxe você aqui nessa manhã para ouvir essa palavra. Amém? O tema dessa palavra é depois da tempestade. Não é a tempestade, não é o vento, é depois da tempestade. Quando a gente pensa em tempestade, geralmente a gente vai lembrar dessas situações do vento contrário e alguns textos eles vêm facinho à nossa memória. A gente vai lembrar quando fala de tempestade, Jesus, barco, é claro, daquele texto ali dos discípulos no mar da Galileia. Você lembra desse texto, dessa passagem? Mas muito antes disso, a gente tem um salmo, que é o Salmo 107, que conta uma outra história sobre homens enfrentando uma tempestade no mar também. Então eu queria ler com você uma parte do Salmo 107. Salmo 107, a partir do versículo 23 ao 30. Você pode ler aí na sua Bíblia, eu acho que vai ser projetado também. Diz assim: fizeram-se ao mar em navios, para negócios na imensidão das águas. Viram as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo, pois ele falou e fez levantar um vento tempestuoso, o que elevou as ondas do mar. Subiam aos céus e desciam aos abismos. Na sua aflição desfalecia-lhes a alma. Andavam e cambaleavam como bêbados, e perderam toda a sua habilidade. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tempestade, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria, e assim os levou ao porto desejado. Observe a sequência aqui. Deus permitindo uma tempestade, o povo clamando, as pessoas se colocando ali diante do Senhor, no meio dessa aflição do vento contrário. Na sequência, a gente vai perceber aqui Deus fazendo o quê? Deus fazendo cessar a tempestade. Em quarto, na sequência, depois que Deus faz cessar a tempestade, a gente enxerga aqui a alegria da calmaria. Oh, glórias! E por último, eles sendo levados ao porto desejado. É isso que Deus tem para nós. E é isso que a gente vai entender nessa manhã. Agora a gente vai para esse texto que veio ao nosso coração, ao texto ali dos discípulos, de Marcos capítulo 4. O versículo 39 diz assim: ele se levantou, ele quem? Jesus. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se o quê? Mas você sabe de cor? Jesus manda a tempestade se acalmar, ele fala silêncio para a tempestade, o vento se aquieta e acontece o quê? Pedro? Mas o que o Pedro tem a ver com a paçoca? Pessoas, Pedro! O vento se aquietou e aconteceu o quê? Pedro! O vento se aquietou e fez-se completa ou grande, depende da tradução que você tem aí na tua mão, bonança. Bonança. Uma palavra das antigas, né? Mas é a palavra que mais se encaixa com o original. Jesus traz uma palavra, silêncio, acalme-se essa tempestade, e imediatamente fez-se essa calmaria. O texto aqui não diz apenas que o vento diminuiu. Ele diz que houve uma
grande bonança, uma calma completa produzida pela voz e pela palavra de Jesus. Levantou-se um grande temporal, logo depois fez-se uma grande bonança. Olha o paralelo aqui, ó. No original, essa palavra descreve tanto a tempestade quanto a calmaria. Esse grande, esse completo, ao mesmo tempo levanta algo terrível, assustador, mas após uma palavra da mesma intensidade que era aquilo que estava atingindo, agora passa a ser o benefício. Tanto a tempestade quanto a calmaria é descrita dessa forma. Outra coisa importante aqui, quando um vento forte, ele para naturalmente, eu não sei quem aqui é marinheiro, marujo, ou anda de barco aqui. Tirando o Sandro. Vamos ver quem tem cara aqui de pescador, né? O Jô está no Paraguai, né? Alessandro, no mar. Eu não sei se você já pegou uma tempestade. Não, o Alessandro, imagina o Alessandro daqui 30 anos, vai ter aquela cara de capitão, né? Hã? Não é? Bota ali o chapéu. Hoje não, tá novinho, mas daqui uns 30 anos, só tô somando ponto, hein, Alessandro? Imagina, capitão Alessandro. Alessandro, aquele vento forte veio sobre o teu barco. Mar agitado. A hora que o vento para, o que acontece com o mar? Ô, capitão, você quer olhar no celular, capitão? Esse é um detalhe importante. Quando um vento no mar para rapidamente, o mar ele continua agitado por um tempo. A onda, na verdade, ela foi produzida, né, por uma manifestação ali. E essas ondas, elas por um tempo ainda elas vão alcançando aquele mar. Depois você pode pesquisar, é verdade isso. Quando o vento para, o mar, aquelas águas, elas não ficam tranquilas. Então a gente percebe aqui um milagre duplo. Porque após essa ordem de Jesus, o vento parou e as ondas cessaram. Não é natural o que está acontecendo aqui. É óbvio, Jesus está na cena, mas às vezes a gente se esquece. Tendo Jesus ali presente, essas coisas, elas podem acontecer. Coisas que a gente de repente imagina que serão de um jeito, até quando termina uma tempestade. A gente ainda acha que ainda vai ter um reflexo, mas esse texto aqui, ele é maravilhoso para nós nesse momento, porque o vento para, as ondas cessam, o mar fica completamente tranquilo instantaneamente. Jesus não só parou a causa daquela tempestade, como ele também removeu imediatamente os efeitos dessa tempestade. Ele produziu, por isso, uma paz que excedeu a lógica. Uma paz que não depende de um movimento normal, não depende do tempo passar, nem das ondas diminuindo, assim como seria um ritmo normal. Ele simplesmente fala e aquilo que era caos se torna descanso. A gente está vendo um paralelo aqui. A gente está vendo algo que era grande como a tempestade, mas a gente vê uma grande bonança. A gente vê aqui um efeito que estava tendo, e de repente aquele efeito, que essa tempestade, volto para o meu capitão aqui, Alessandro, e pensa numa das tempestades que você já enfrentou, no barco, ali vento, não sei o quê. Oi? Quando uma tempestade vem assim, ela gera em nós algumas coisas, certo? Eu não sei, pelo menos um barquinho você já deve ter pego na vida, né? Entendeu? Quando você vê esse perigo, e essa cena está falando sobre isso, está levantando isso para nós. Existe algo que vai
vai tirando o nosso ânimo, a nossa força, pelo contrário, vai deixando a gente com medo, apavorado diante dessas situações. Mas eu quero falar do contrário. O contrário que acontece quando essa palavra também é liberada é que o oposto, da mesma forma, ele precisa ser intenso. Existe uma paz, um descanso, que ele não virá depois de você percebendo que aquilo já não está tendo mais efeito. Pensa em um grande problema que você já viveu, uma grande crise, e naturalmente isso foi melhorando. Mas aqui tem algo que eu creio que é de Deus para nós. O que era caos se torna descanso. Nessa hora eu pensei que teria um aleluia pentecostal. É que eu não sei ir falando e crescendo assim, entendeu? Eu perdi essa aula. Mas existe algo tão importante para nós aqui, gente. Outro texto que fala sobre essa mesma ideia é o Salmo 30, versículo 5. Diz assim: o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente vai percebendo uma costura aqui desses textos, trazendo os mesmos elementos, trazendo uma noite agora, que não é tempestade, mas de repente a gente percebe a mesma promessa aqui, a mesma promessa, uma alegria que vem pela manhã. Não é só amanhecer o dia e eu estou um pouco melhor, mas existe uma alegria aqui. O salmista usa essa outra imagem para transmitir o mesmo princípio. Nenhuma noite dura para sempre. A escuridão, ela tem prazo de validade. É uma promessa bíblica. Mais uma vez um paralelo. O choro de uma noite longa versus a alegria de um novo dia, de um novo tempo. Oh, glória! Glória a Jesus! Eu creio que nós estamos nesse lugar, nós estamos ouvindo isso da parte do Senhor. Existe um novo tempo para nós, existe um dia novo para todos nós, Nós somos um corpo só. É claro que nós vivemos situações diferentes, desafios diferentes, mas existe algo que é espiritual, que é produzido em situações diferentes, porque Deus está mexendo conosco, Deus está nos levando a um lugar que eu digo para vocês que é esse lugar aqui do Salmo 107. Eu estou levando vocês a um porto desejado. Olha só, existe um objetivo, existe a tempestade, isso a gente sabe decor, mas existe um lugar que Deus está nos levando. E eu acho então que nós temos uma tese muito interessante aqui. A bonança também faz parte da promessa de Deus, assim como nós sabemos da tempestade. Na Bíblia, a ideia de bonança, para a gente entender essa palavra, porque aqueles que têm menos de 40 talvez nunca ouviram falar. Eu acho que tem uns mais antigos aqui que assistiam uma série que tinha... Não tinha a série do... O Richard já entregou ali. Não era bonança, tinha um negócio... Bonanza, era bonança. Mas talvez você não está entendendo aí do que essa bonança que Deus tem para nós significa. Na Bíblia, a ideia dessa palavra é, na verdade, um conceito que comunica algo muito maior que a ausência de problemas. A bonança, na Bíblia, aponta para uma paz depois do caos. Eu não estou falando, nesse momento, da paz em meio ao caos. Eu estou falando de uma paz que vem depois do caos. Um descanso depois da luta. Uma segurança que vem depois do medo. É uma ordem que vem depois de um tempo de desordem. Essa é uma promessa de Deus aqui para nós, e essa é a promessa que Deus está mostrando para nós, que é nossa, e que nós também precisamos olhar para essa palavra, para essa promessa, por mais que a gente saiba que um cristão tem lutas, não é? A gente, meu Deus, faz parte da nossa conversa, né? No mundo
Ah, no mundo tereis aflições, né? Já dá aquele tom ali, né? O Alessandro já bota um pad. Não é? A gente está cansado de olhar para isso. E não tem erro aqui, está certo, mas existe uma promessa que ela é completa. Uma promessa de Deus. Isso sendo possível apenas porque Jesus, ele tem esse poder de liberar uma palavra que pode produzir esse estado em nós. Ele pode estabelecer a paz dentro de nós, depois desses momentos. Esse detalhe é importante por quê? Porque mostra que o objetivo de Deus não é apenas nos ajudar a suportar uma tempestade. Não é esse o objetivo de Deus. Mesmo que Deus nos ajuda, mesmo que Deus traz para nós graça, força, para nós suportarmos as nossas tempestades. Mas o que essa promessa aqui está dizendo e trouxe para esses homens em todos esses momentos históricos é que o Senhor, ele tem, na verdade, como objetivo nos conduzir a um lugar que somente Ele pode dar para nós. É claro que aqui a gente poderia pegar dois caminhos, um lugar que Ele pode trazer para nós, natural ou espiritual. Um lugar de nós termos paz, que seria algo natural, que tem a ver com aquilo que a gente realmente está vivendo, ou um estado de espírito nosso. Mas essa promessa, ela é maravilhosa porque ela é completa. Ela é completa. A palavra nos mostra esse desejo de Deus de conduzir o seu povo a essa estação que se chama estação de calmaria. Aleluia! A gente fica até desconfiado com uma palavra como essa. Nem sofri tanto ainda, né? Grande parte da nossa vida, ela cristã, ela vai sendo construída em torno dessa ideia das dificuldades. O problema é que, às vezes, nós vamos falando tanto sobre tempestade que quase damos a impressão de que ela é o nosso endereço. Vou passar o meu endereço. O meu endereço se chama tempestade. Mas essa não é, gente, não é a narrativa das Escrituras. A Bíblia nunca apresenta a tempestade como uma morada nossa. Ela apresenta como uma travessia. A tempestade pode fazer parte da nossa jornada, como a gente está como o Darlan, né? Careca de saber. Perdão. Sai. Mas, gente, esse lugar, grava isso no teu coração, esse lugar não é o lugar que Deus planejou para nós morarmos, para ser o nosso endereço. A tempestade não é o endereço dos filhos de Deus. Toda tempestade, ela tem um começo, mas nas mãos de Jesus, toda tempestade também precisa ter um fim. Ou ele está ou ele não está. E se ele estiver, e se essa palavra é uma palavra verdadeira, e nós considerarmos essa palavra, a gente vai olhar para ela e falar, não, tá tudo certo até aqui, mas vamos parar com essa bagunça. Está bagunçado, eu não concordo. Eu não concordo porque a Bíblia não concorda. Eu não concordo que a minha vida vai ser uma vida de tempestades, algo que é prolongado, é uma tempestade que não passa, é uma noite que nunca acaba na minha vida. Não é essa a promessa do Senhor para nós. O texto de Marcos completo, para a gente entender tudo isso, e eu já estou indo para o final, é o versículo 35, a partir do 35, ainda em Marcos 4, diz assim: naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, e assim como estava,
Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se o forte vendaval, as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a encher de água. Jesus estava ali na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, sono do justo. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morremos? Se morrermos? Ele se levantou, repreendeu o vento, disse: aquieta-se, acalma, e o vento se aquietou e se fez a bonança. Tudo ficou calmo nessa tradução aqui da NVI. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Olha a história completa. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas olha só, antes mesmo de existir qualquer vento, Jesus faz essa declaração que determina todo o restante dessa história. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: a gente precisa ir para outro lugar. A gente precisa sair dessa margem e passar para um outro lugar. Passemos para um outro lado. Essa frase, apesar de ser muito simples, pode parecer muito simples, ela estabelece um princípio importante demais para nós. Ele prometeu uma chegada. Está sempre essa verdade nos textos que falam sobre tempestades. Começa a olhar isso. Chegou tempestade na tua leitura, você vai entender que já já tem um lugar que é o destino, quando Deus está presente. O tal do porto desejado. E o desejo dele é conduzir para este lugar. A gente precisa, em nome de Jesus, por tudo aquilo que ele está fazendo e falando com as nossas tempestades, entender isso, que o nosso destino é um lugar de calmaria. Creia nessa palavra. Creia nessa palavra. Isso nos ensina que Deus não deseja apenas nos fazer sobreviver a essas tempestades. Ele também quer nos ensinar a viver de um outro lado. Na bonança. A calmaria. Vou falar até devagarzinho. A calmaria faz parte do plano de Deus. Meu Deus do céu! A calmaria faz parte da vontade de Deus para a minha vida. Olha isso, Jesus, ele não repreende apenas o vento. Depois de repreender o vento, ele se volta para os discípulos e pergunta, verso 40, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Olha só o que está acontecendo aqui de verdade, gente. A tempestade já tinha acabado. O mar estava completamente calmo, mas o medo continuava. O medo continuava. Um medo que estava vivo dentro deles. E olha o cenário. Tempestade foi embora, não tinha uma marolinha, mar calmo, coisa linda. Isso revela uma verdade muito profunda que é claro que precisa nos alcançar. Nem toda tempestade nas nossas vidas, ela para quando o vento termina. Às vezes, algumas tempestades continuam existindo na nossa memória, nas nossas emoções, na forma como nós aprendemos a enxergar a vida. Mesmo quando existe uma palavra assim do Senhor disponível para nós, os discípulos eles continuavam temendo. Muitas vezes nas nossas vidas Deus já fez algo maravilhoso, Ele já liberou essa palavra, Ele já abriu uma porta para nós. Mas nós podemos continuar tomando decisões baseadas no medo do tempo que a porta estava fechada. Mesmo quando Deus já abriu. Eu sei que você sabe o que o Espírito Santo está falando com você nessa manhã. Eu sei. Porque muitas vezes nós fazemos isso por desconfiança. Por medo de repente, uma outra tempestade ela surgir.
Talvez o vento já passou, você sabe disso, mas o coração pode ainda estar preso no dia da tempestade. Mas quando Jesus ele acalma o mar, ele está dizendo que chegou o momento de nós voltarmos a navegar. E às vezes a gente não está. A gente está só esperando outro BO. Né? A gente só está esperando. Melhorei. Vou ficar bem quieto, né? Ficar bem quieto. De repente o inimigo me encontra de novo, traz outra tempestade. Vai que dá na cabeça de Deus botar outra tempestade. Está muito calma a vida do Juliano. O Juliano está vendo a calma da pessoa. A gente pensa isso. Não, eu vou ficar bem quieto, tá calmo, não vou falar para ninguém. Não é? Tem até um negócio que às vezes no mundo corporativo se ensina isso. Não conta que está tudo bem não, né? Não conta tudo bem não, senão vão trazer problemas para você. E a gente às vezes vai vivendo dessa forma, mas o olhar de Jesus para um coração como esse é um olhar que Jesus ele mostra que existe um lugar, sim, que ele está prometendo, que a gente precisa tomar posse, acreditar que é nosso, não temer que algo de novo vai se levantar. É isso que estava acontecendo aqui com os discípulos. Imagina um pescador que enfrentou uma tempestade muito forte, ele sobreviveu, o barco foi consertado, o mar voltou à calmaria, mas ele nunca mais entra no barco. E a gente pode viver assim. A gente pode trazer isso para todos os lugares da nossa vida. Às vezes Deus restaurou, a gente sabe, o nosso casamento, mas a gente continua desconfiado, né? Já azeda. Deus abriu novas oportunidades, mas até quando isso vai se sustentar? Deus trouxe uma cura, mas continuamos. Podemos fazer isso, construindo a nossa vida em torno de uma dor que a gente já experimentou. E a gente nunca passa para o outro lado. A gente fica nesse lugar, que daí é um lugar sem sentido nenhum. Meio do caminho. Tempestade, eu sei que nós sabemos atravessá-las. Já temos descoberto Jesus em meio às nossas tempestades, mas o que o Senhor está falando para nós nessa manhã é que tem um outro lado, que agora a gente precisa chegar nele. Precisa chegar, a gente precisa andar mais um pouquinho, avançar um pouco mais nesse mar que está calmo, que o Senhor ele está garantindo ainda a sua presença conosco, para nos levar para este lugar finalmente. A gente precisa conhecer esse outro lado. Talvez o maior milagre aqui de Marcos 4 não seja apenas Jesus acalmando esse mar. Talvez o maior milagre aqui, depois daquele episódio, os discípulos, eles precisariam aprender a confiar novamente que existem águas tranquilas. E aprender a viver neste lugar. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Feche um pouquinho os teus olhos. O Senhor está nessa manhã trazendo algo muito, muito precioso para nós. Muito precioso para nós. Águas tranquilas, águas desejadas por nós. Águas que talvez a gente consiga apenas olhar, que estão disponíveis, que estão ali logo à nossa frente, mas, sinceramente, não é um lugar que nós estamos acostumados a viver, ou talvez nem achamos que merecemos viver neste lugar, mas o Senhor está dizendo para nós nessa manhã que existe uma promessa dEle que é inteira para as nossas vidas. Existe sim esse lugar que é o porto desejado dEle para nós. É claro que a nossa vida continua, situações continuarão se levantando, mas não é esse o ponto que o Senhor ele quis ensinar para os discípulos. Ele ensinou para os discípulos que, independente da fase, da estação, sempre tem um lugar que Deus está nos levando. Nós precisamos nos acostumar com essa ideia e deixar o medo de fora da nossa experiência com Jesus. O Senhor sempre está nos levando a novos lugares, a portos desejados por Ele.
as nossas situações todas, colaborando pela graça de Deus para nos levar a lugares novos, a portos que o Senhor tem preparado para nós vivermos, conhecermos. Porque existe uma tempestade que talvez seja hoje de verdade esse nosso endereço, mas o Senhor nos diz, não é a promessa, essa não é a promessa, não é a promessa. Jesus não disse para os discípulos, nós vamos sobreviver à tempestade, ele disse, passemos para o outro lado, o alvo sempre será o outro lado. Aleluia. Fique em pé comigo. Eu creio que nós podemos adorar ao Senhor nessa noite, em meio, talvez, à tempestade, ou talvez, em meio a esse lugar que a gente não está mais sendo atacado por um vento tão forte, um medo tão arrebatador, mas o Senhor está nos dizendo que existe um outro lugar que a gente precisa alcançar ainda. É um porto desejado. Talvez isso seja um passo muito difícil para nós. Não é apenas suportar a tempestade, é ter a coragem de entrar novamente no barco quando o Senhor diz que é hora de nós seguirmos viagem. Aleluia, Senhor. Talvez a gente esteja pedindo para o Senhor acalmar uma tempestade que já acabou. Porque as nossas situações hoje, as nossas chamadas tempestades precisam, não é de um outro milagre sob o vento, mas é de uma cura, talvez, para a nossa memória. A cura para um coração que está ainda preso nessas situações que te assustaram. Oh, Jesus. Aleluia. Fica com os teus olhos fechados. Ouça o Senhor nessa hora. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo, faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que aquieta o vento, aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É Deus que derruba as muralhas, o estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus
Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia, aleluia. Eu queria que você fizesse algo agora. Tem alguém aí do teu lado que precisa ouvir isso de você nessa manhã. Eu queria que você virasse para quem está do teu lado e falasse o seguinte: Deus te trouxe aqui para te dizer que a tua morada se chama um porto seguro. Fala isso para essa pessoa que está ao teu lado. Você tem duas pessoas do teu lado aí, uma de um lado e outra do outro. São duas vezes. Lembra essa pessoa que Deus está falando para ela que existe um lugar que Ele está falando que é dela. A tua morada se chama Porto Seguro. A tua morada se chama Porto Seguro. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O convite deixa de ser: venha porque Deus vai acalmar a sua tempestade, e passa a ser: Deus já o trouxe até um outro lado. Ele está te levando para este lugar, porque neste processo Ele está te libertando de um medo de viver sempre em meio a tempestades. O Senhor nos lembra nessa manhã que a nossa morada, ela nos chama Porto Seguro. É esse o lugar que o Senhor leva os seus filhos. E essa é uma promessa para nós. Eu queria chamar os irmãos que vão servir a ceia nessa hora, porque a ceia tem tudo a ver com isso. Eu queria pedir para acender as luzes também. Exatamente isso que a gente celebra também na ceia. A mesa, gente. A mesa não é preparada para pessoas que nunca enfrentaram tempestade.